Enquanto os olhos e ouvidos dos brasileiros estão ligados e atentos às disputas por medalhas na Olimpíada de Tóquio, no Japão, o Congresso Nacional, que voltou do recesso na última segunda-feira, pode aprovar mais uma medida muito prejudicial aos brasileiros. Isso porque a medida provisória 1045, tida como uma mini-reforma trabalhista, se aprovada, vai cortar proteções trabalhistas, reduzir a renda dos trabalhadores, criar categorias de empregados de segunda classe e atrapalhar a fiscalização de trabalho escravo. Essa é a avaliação de especialistas e estudiosos do mundo do trabalho, que são enfáticos. A MP 1045 atende a interesses das empresas e não cria novos empregos. Marilane Teixeira, doutora em Economia e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, destaca que a MP vai fazer com que as empresas substituam força de trabalho para reduzir seus custos. O que as empresas provavelmente vão fazer, e é o que elas sempre fizeram, é substituir a força de trabalho por pessoas que estão enquadradas dentro desses critérios e poder reduzir seus custos, né? A possibilidade de retomar o nível de atividade de emprego depende fundamentalmente da capacidade da economia de gerar novos empregos a partir da dinâmica econômica. E isso é um horizonte para o qual não está colocado. Ao mesmo tempo, né, você vende uma ilusão de que, ao inserir esse tipo de programa, isso vai estimular a contratação. Considerando que o contratado terá o salário base mensal de até 2 salários mínimos, tá? Substituir força de trabalho, inclusive com salários maiores, por salários menores. Para o diretor adjunto do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, José Silvestre, a MP, além de retrógrada, é perversa. Vai gerar uma categoria de trabalhadores que classifica como de segunda classe. Primeiro que a MP, né, que reedita lá o programa lá de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, eles resgatam propostas de uma medida provisória que caducou, né? O ministro da Economia, o Guedes, queria introduzir, que vamos chamar assim, a gente pode classificar como trabalhadores, digamos assim, de segunda classe, né? Porque você tem alíquotas do FGTS inferiores, né, à alíquota normal de 8%, cria lá, acho que são três faixas de alíquota, digamos assim, de 2% para microempresa, 4% para pequenas empresas e uma alíquota de 6% para as demais empresas. Não serão essas medidas que garantirão, digamos assim, uma melhora no mercado de trabalho. Ainda segundo a pesquisadora da Unicamp, a medida altera leis que definem condições da justiça gratuita e vai reduzir o adicional de horas extras para os trabalhadores. Marilane Teixeira alerta que o conjunto de medidas propostas na MP só beneficia as empresas. Ao mesmo tempo em que as medidas, né, começa a criação do programa de primeira oportunidade de reinserção no emprego, com o objetivo, segundo o governo e os autores da proposta, de gerar emprego. Por outro lado, ela reduz, por meio de acordo individual ou coletivo, o adicional de hora extra, o que desestimula, inclusive, a própria contratação de força de trabalho e estimula que as empresas adotem o recurso da hora extra. Além disso, altera leis que definem condições de acesso à justiça gratuita, ela altera os procedimentos de fiscalização, isso fragiliza a ação estatal, alterando procedimentos de inspeção do trabalho, mudando as regras. Isso, ela também propõe a quitação geral dos contratos dos acordos que são firmados extrajudicialmente. É um conjunto de medidas que busca, primeiro, reduzir custos para as empresas. O diretor do DIEESE chama a atenção para várias irregularidades em relação aos direitos e condições de saúde dos trabalhadores.
caso a medida provisória seja aprovada pelo Congresso. José Silvestre afirma que a MP vai segmentar os trabalhadores. Quer dizer, além de ter a restrição, né, a redução dos direitos trabalhistas, você segmenta, né? Então você, para pessoas com mais de 55 anos e para jovens nessa faixa etária aí de 18 a 29 anos, né? Com o primeiro registro. Além disso, né, Glauco, ainda é uma legislação frouxa no sentido de algumas irregularidades, elas podem, digamos assim, passar batido, digamos assim. Por exemplo, se você tiver atraso de salário ou não registro de FGTS, tipo de fraudes com algum tipo de risco grave e iminente para a segurança e a saúde do trabalhador, cria condições piores, né? Ou seja, condições inferiores a que você tem atualmente e, sobretudo, na redução dos direitos dos trabalhadores. As centrais sindicais também repudiam e são contrárias à MP, que, segundo elas, vai precarizar ainda mais a força de trabalho. Em abril, quando a MP 1045 foi discutida, o Ministério Público do Trabalho condenou a proposta e destacou que não há nenhum mecanismo na MP para evitar que empregados atuais, contratados pelas regras vigentes, sejam substituídos pelos trabalhadores admitidos via regime especial de trabalho incentivado. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.